O Irã é descrito como enfrentando uma falência hídrica. O Irã está enfrentando sua pior crise de água em décadas. Graves escassez de água, a pior crise hídrica em décadas. O Irã enfrenta a crise social mais profunda de sua história. O povo foi às ruas pelo elemento mais básico da vida, a água. Este é um grito de "estou com sede". E embora esse grito tenha começado com protestos pacíficos, transformou-se em uma revolta devido às intervenções do regime. Agora, este desastre humanitário chegou às portas de Teherã, a capital com 10 milhões de habitantes. Tanto que o presidente iraniano Messoud Pezeshkian, em seu discurso histórico em 6 de novembro de 2025, fez uma confissão mostrando que o Estado havia chegado ao ponto de falência. 8 de novembro de 2025, detalhes dos avisos de evacuar Teherã e cortes de água do presidente Pezeshkian e as reações políticas subsequentes. E Teherã estava se preparando para uma evacuação total. Pezeshkian disse que, se houvesse precipitação insuficiente, cortes de água seriam implementados primeiro na capital, Teherã. Mas se isso se mostrasse insuficiente, a opção de evacuação forçada estaria na mesa. Esta era uma situação catastrófica, não apenas para o Irã, mas também para seus aliados. Uma crise hídrica levando à evacuação em uma metrópole como Teherã, com uma população de 10 milhões, também significava que a eletricidade não poderia ser fornecida. Em outras palavras, sem água e eletricidade, a vida pararia e as fábricas fechariam. Além disso, milhões de pessoas estavam nas ruas da metrópole em busca de água com baldes. A crise da água e os protestos realmente eclodiram em 2021. Naquele ano, os protestos sangrentos nas ruas de Khuzistão e Isfahan foram apenas o começo da crise. Foi o clamor dos agricultores e da população rural, onde a água havia acabado. No entanto, no outono de 2025, a crise havia chegado aos portões de Teherã, a capital com mais de 10 milhões de pessoas, o reduto mais protegido do regime. A crise não era mais apenas uma questão de rebelião. Tinha se transformado em um cenário de colapso total de uma metrópole moderna. Confissões dos altos escalões do Estado revelaram que esta crise humanitária não era simplesmente uma escassez de água, mas como ela havia paralisado toda a infraestrutura sistêmica com um efeito dominó. A crise havia se aprofundado e alcançado uma escala tão inegável que o regime não podia mais ocultar a situação com propaganda. Em 6 de novembro de 2025, o presidente Messoud Pezeshkian, talvez pela primeira vez na história do regime, admitiu publicamente a catástrofe enfrentada pela capital. De acordo com a BBC Monitoring, Pezeshkian afirmou que os recursos hídricos de Teherã, uma cidade de 10 milhões, estavam se aproximando do dia zero. Este termo foi usado para a cidade de Cidade do Cabo, na África do Sul, em 2018, e refere-se ao dia apocalíptico em que não haverá água saindo das torneiras de uma metrópole. Pezeshkian disse que todos os cenários, incluindo a evacuação forçada, estavam sobre a mesa para remediar a situação. Detalhes dos avisos de evacuar Teherã e cortes de água do presidente Pezeshkian e as reações políticas subsequentes. Isso foi muito mais do que um aviso técnico. Foi um Estado dizendo a 10 milhões de cidadãos em sua própria capital: "Eu posso não conseguir fornecer água para vocês. Esteja preparado para deixar a cidade." Aproximadamente 10% da produção de energia do Irã depende de usinas hidrelétricas. Quando os níveis de água dessas barragens massivas, mas disfuncionais, que cruzam o país como uma teia, se aproximaram do ponto zero, o primeiro sistema colapsou. A usina hidrelétrica parou. Quando as usinas hidrelétricas saíram do ar, a já frágil rede nacional falhou. Grandes apagões começaram na capital, Teherã, durando entre 2 e 4 horas por dia, e até 12 horas em algumas áreas. Esses apagões não apenas apagaram as luzes, cortaram a internet, cortaram a comunicação e, mais importante, derrubaram o próximo dominó. Em uma cidade moderna, a eletricidade é necessária para que a água chegue à sua torneira. A eletricidade é necessária para operar as bombas enormes que transportam água das estações de tratamento para as casas. Quando a energia acabou, as bombas pararam e milhões de torneiras em Teherã foram mergulhadas em semanas de seca. As pessoas começaram a carregar água em baldes no meio de uma metrópole do século XXI. Na verdade, Pezeshkian havia alertado sobre a crise iminente em agosto de 2025, meses antes da confissão de evacuação. Hoje, não temos água subterrânea ou nos reservatórios. O problema de água em Teherã, Karaj e Qazvin não pode ser resolvido com caminhões-tanque. Mas o mais assustador era o que viria após a queda de energia.
Sem eletricidade, as unidades de terapia intensiva não funcionam, as máquinas de diálise param, as salas de operação ficam escuras. Sem água, a esterilização é impossível. Relatórios de hospitais em Teherã mostram que estamos no meio de um desastre. Unidades de terapia intensiva foram fechadas porque não conseguem encontrar combustível para os geradores. Cirurgias foram canceladas. Os hospitais ficaram incapazes de combater infecções porque não havia água. Isto não é uma crise. Este é um colapso social. A fábrica parou. As cadeias de abastecimento quebraram. Comida, remédios, tudo começou a apodrecer nas ruas porque as instalações de armazenamento a frio não estavam funcionando. Esta foi uma admissão por parte de um Estado de que havia abandonado os 10 milhões de residentes de sua própria capital ao seu destino. E esta admissão foi o último prego no caixão da legitimidade do regime. Porque esta crise não é apenas sobre a falta de água, o próprio país está literalmente afundando. De acordo com a análise da Iran International, enquanto o consumo de água per capita em Teherã é de cerca de 250 a 300 litros por dia, a cota de emergência implementada por Cidade do Cabo para evitar seu dia zero era de apenas 50 litros por pessoa. Isso destaca o quão despreparada Teherã está para tal gestão de crise e a gravidade da situação. Conforme aponta a revista Time, isso agora é visto como a maior ameaça enfrentada pelo Irã. Tudo começou em julho de 2021 em Khuzistão, a província mais rica em petróleo, mas mais pobre do Irã. As pessoas foram para as ruas ao lado de seus animais mortos em leitos de rios secos por uma única coisa: água. Seu slogan era simples, claro e universal: estou com sede. Isso não era uma demanda política. Foi o grito biológico humano mais básico. Então, qual foi a resposta do regime a essa demanda humana, aos seus próprios cidadãos dizendo: estou com sede? A resposta foi uma brutalidade que será registrada nos relatórios internacionais de direitos humanos como um crime de guerra. A Anistia Internacional e a Human Rights Watch documentaram em detalhe o que as forças de segurança iranianas fizeram em seus relatórios de emergência, publicados em julho de 2021. De acordo com esses relatórios, as forças de segurança usaram força ilegal, incluindo armas automáticas letais e balas de chumbo, para dispersar manifestantes pacíficos. Como resultado, pelo menos 9 manifestantes, incluindo um jovem de 17 anos, perderam a vida nas ruas. Mas a violência não terminou aí. Novembro de 2021, o local é Isfahan, o coração cultural do Irã. Os agricultores começaram um protesto pacífico no leito do outrora majestoso rio Zayandeh, agora um vasto poço de poeira. Eles tinham uma única demanda: o retorno de sua água que havia sido desviada para instalações industriais para que pudessem cultivar. Na manhã de 26 de novembro de 2021, as forças de segurança atacaram as tendas dos agricultores. De acordo com o relatório do Monitor de Direitos Humanos do Irã, datado de 26 de dezembro de 2021, aproximadamente 40 manifestantes perderam a visão e pelo menos 100 pessoas ficaram feridas naquela intervenção. Um jornalista do Iran Wire conversou com uma enfermeira de plantão no hospital naquele dia. O testemunho da enfermeira revelou a escala do desastre. Ao cegar os agricultores que exigiam água, o regime enviou uma mensagem clara: se você ousar olhar para os rios que o regime secou, nunca mais verá novamente. As raízes do pânico de evacuação em Teherã foram plantadas naquele dia porque, em vez de resolver o problema da água, o regime escolheu eliminar as pessoas que levantaram a questão, mas não conseguiu eliminar o problema. O problema agora está estrangulando o próprio regime. O dano causado pelo regime não é mais apenas torneiras vazias ou rios secos. Esse dano agora está destruindo a própria terra do Irã. Este é um apocalipse físico irreversível. Estima-se que 70% da água subterrânea do país, a herança das futuras gerações, tenha sido consumida de forma implacável nos últimos 30 anos. Então, o que acontece quando você drena completamente a água debaixo do solo? A terra colapsa como uma esponja. O Irã é atualmente um dos países que mais afundam no mundo. Em áreas como Rafsanjan, o solo está afundando 30 centímetros por ano. Este é um colapso mais aterrorizante do que um terremoto. E agora esse colapso está atingindo a capital Teherã. Como os enormes aquíferos, bacias de água subterrânea, sob Teherã foram esgotados, a metrópole de 10 milhões está literalmente afundando. Os edifícios estão rachando, as estradas estão se partindo, os gasodutos estão em risco de explosão. Toda a infraestrutura está desmoronando junto com o solo que afunda. Esta é uma das razões por trás da confissão de evacuação de Pezeshkian.
O regime está em pânico não apenas porque não pode fornecer água, mas também porque sabe que a cidade pode em breve colapsar sob seu próprio peso. O segundo símbolo do apocalipse físico é o Lago Urmia. Ele já foi o maior lago salgado do Oriente Médio. Era o lar de milhões de pessoas, pássaros e criaturas. Mas aquelas represas sem sentido e projetos corruptos construídos nos rios que desaguam no lago assinaram a sentença de morte do lago. O Lago Urmia está agora oficialmente morto em 95%. O que resta é um vasto deserto de sal que transporta sal tóxico para as terras agrícolas e cidades da região com o vento. O regime destruiu permanentemente não apenas a água, mas também o solo do país. Você sabe o que isso significa? Significa que mesmo que a água voltasse, não haveria solo restante para a agricultura. Significa que a migração forçada em massa tornou-se inevitável para milhões de pessoas. Esta catástrofe, que trouxe Teherã à beira do dia zero, deixando hospitais sem eletricidade e as pessoas sem água, não surgiu da noite para o dia ou apenas devido à seca. Então, como chegamos a este ponto? A resposta está no segredo mais obscuro do regime. Este foi o resultado amargo de um processo que vem ocorrendo há décadas, alimentado por ideologia, corrupção e arrogância da engenharia. Analistas e fontes contrárias ao regime colocam uma estrutura que chamam de máfia da água no centro deste processo. Alegadamente, essa estrutura via os recursos hídricos do Irã não como um tesouro nacional, mas como uma ferramenta política e econômica para lucro, secando deliberadamente a fonte vital do país. O sistema opera de forma muito simples: roubar a água do povo e dos agricultores e entregá-la a instalações industriais que consomem muita água e são leais ao regime. Essa máfia tem duas armas principais. Um é concreto, o outro é aço. Você sabe por que o rio Zayandek da vida em Isfahan secou? Foi porque não choveu? Não, porque a água do rio foi desviada na sua nascente para a enorme fábrica de aço Mobaraké, que é afiliada aos guardas revolucionários. Este é um gigante do aço construído no meio de uma paisagem árida como o Irã e sozinho consome quase 40% do consumo total de água da cidade de Isfahan. Esta fábrica era um símbolo da propaganda de indústria autossuficiente do regime, mas na realidade era um buraco negro que roubava a água, vidas e futuros de milhões de pessoas. Em novembro de 2021, agricultores que haviam perdido a visão estavam protestando contra a água, indo para essa mesma fábrica. O regime iraniano tem experimentado uma febre de construção de barragens há décadas. Mais de 600 barragens massivas foram construídas no país. Isso colocou o Irã em terceiro lugar no mundo em construção de barragens. No papel, isso pode parecer uma história de sucesso, mas na realidade é um fiasco de engenharia e um monumento à corrupção. A maioria dessas barragens foi construída sem qualquer análise científica, completamente descoordenada, para enriquecer empresas de construção afiliadas aos guardas revolucionários, como a Khatam al-Anbiya. Elas interromperam o fluxo natural dos rios, aumentaram a evaporação e, pior de tudo, roubaram a água umas das outras. O exemplo mais trágico desse fiasco é a barragem de Gotwand. Essa barragem foi construída como uma das maiores do Irã, mas havia um pequeno problema. Eles construíram uma barragem em cima de uma enorme camada de sal. Como resultado, o reservatório da barragem misturou a água doce do rio Karun com sal e envenenou milhões de hectares de terras agrícolas rio abaixo. Literalmente, eles salgaram a terra mais fértil do país. A máfia da água roubou água com instalações industriais de um lado, enquanto envenenava o restante da água com barragens inúteis do outro. E as consequências deste saque organizado estão agora afetando diretamente o tabuleiro estratégico, que são os planos de Putin. O significado desta grande crise humanitária, deste colapso interno para o regime, é muito claro. O dia zero pode ser o dia zero político do regime. De acordo com o Banco Mundial, a probabilidade de mudança de governo aumenta em 57% em países que enfrentam escassez de água. O que está acontecendo no Irã não é simplesmente escassez de água, mas um Estado se recusando a fornecer água ao seu próprio povo. Especialistas alertam que 50 a 70 milhões de iranianos, ou 70% da população, podem ser forçados a migrar devido a esta crise. Este é um caos que o regime não pode controlar ou suprimir. É precisamente neste ponto que desviamos nossos olhos de Teherã para Moscou. Vladimir Putin, na sangrenta guerra que iniciou na Ucrânia e que parece não conseguir terminar, depositou suas esperanças em um único aliado para sobreviver sob sanções ocidentais: o Irã.
Os drones Shahed baratos e produzidos em massa que Putin precisa para atacar cidades vêm do Irã. Os mísseis balísticos que ele precisa vêm do Irã. Putin precisa do apoio militar do regime iraniano para continuar a guerra na Ucrânia, assim como o povo iraniano precisa de água. Mas agora, os cálculos estratégicos de Putin estão sendo abalados por aquela confissão de evacuação de Teherã em 7 de novembro de 2025. Pense nisso. Você é Putin e seu aliado mais importante, a única fábrica que lhe fornece munição, está discutindo como evacuar seu próprio capital. O regime com o qual você assinou acordos de armas no valor de bilhões de dólares está à beira de ser derrubado por seu povo que se rebela com gritos de "estamos com sede". Seu aliado, do qual você depende para drones, está literalmente afundando e não pode proteger sua própria infraestrutura devido ao afundamento do solo. Este é um pesadelo estratégico para Putin, porque o regime iraniano está rapidamente se tornando um estado falido, e estados falidos são aliados pouco confiáveis. Estados falidos não podem entregar armas. Estados falidos devem se concentrar no caos interno. O colapso interno do Irã ameaça cortar uma das artérias logísticas da máquina de guerra de Putin na Ucrânia. Confiar em um regime que responde aos gritos de "estou com sede" do seu povo com balas e aos apelos dos seus agricultores por água com balas de espingarda pode ser um dos maiores erros estratégicos de Putin no século XXI. Neste ponto, apenas 3 cenários permanecem na mesa para o regime iraniano e todos os 3 podem significar o fim da ordem atual. O primeiro cenário é evacuações regionais e caos controlado. Esta é a admissão de Pezeshkian. O regime tenta evacuar à força certas áreas de Teherã ou outras grandes cidades onde a água se esgotou completamente. Isso significa o deslocamento de milhões de pessoas dentro do país e uma explosão social incontrolável. O segundo cenário são concessões políticas em troca de água. O regime é forçado a buscar em um único lugar a tecnologia de água de que precisa para sobreviver, o Ocidente. Isso significa abandonar seu programa nuclear e seu apoio a Putin. Este é o colapso ideológico do regime. Terceiro cenário, colapso interno e levantes. O regime não faz nada, assim como está fazendo agora. Os levantes de "estou com sede" se transformam em uma revolução que não pode mais ser suprimida. Este é o colapso físico do regime. Qualquer que seja o cenário que se desenrole, uma verdade permanece inalterada. O regime iraniano tem evitado sanções, perseguiu seu programa nuclear, suprimiu violentamente os protestos de Mahsa Amini. Mas há um inimigo que o regime não pode contornar, suprimir ou negociar: a própria natureza. Os rios que secou, as terras que inundou e uma capital de 10 milhões de habitantes sem água são o pior pesadelo dos mulás. Esta profunda crise humanitária no Irã é o exemplo mais doloroso de como a água é uma questão de segurança nacional. E esta crise prova para o mundo inteiro como regimes mergulhados em corrupção e alienados de seu próprio povo podem encontrar seu fim, incluindo seus mestres no Kremlin. Então, quais são os seus pensamentos sobre este assunto? Por favor, compartilhe suas opiniões nos comentários. Para ficar atualizado sobre novos vídeos, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Obrigado por assistir.